Se um homem fosse chamado para fixar o período na história do mundo durante o qual a condição da raça humana era mais feliz e próspera, ele, sem hesitação, nomearia aquele que se passou desde a morte de Domiciano até a ascensão de Cômodo. Edward Gibbon, na História do Declínio e Queda do Império Romano, escrito em 1776, a Idade de Ouro de Roma, a Pax Edward Gibbon chamou-a de a era mais feliz e próspera da raça humana, e nós provavelmente também o fazemos frequentemente. Pensamos em Roma em seu zênite, seu auge de poder, prosperidade, grandiosidade, habilidade tecnológica, arquitetura e até população. De 96,6. 100 em a 180, Botrompo, 100 em. Esse é o período que Gibbon nos dá. A raça humana supostamente era mais feliz. Mas, geralmente, este período é estendido e vai desde o início do reinado de Augusto, o primeiro imperador, até 180 do Quiás, 100. Então, cerca de um período de 200 anos em que o Império Romano teve seus melhores anos. Especialmente nós, como pessoas interessadas no Império Romano, que somos fascinados por aquele tempo, portanto, somos muito propensos a pensar que realmente deve ter sido um tempo maravilhoso para estar vivo. Uma era grandiosa e feliz, em um império avançado, que havia chegado a dominar uma grande parte do mundo então conhecido. Mas era realmente assim? A Pax Romana era realmente tão dourada quanto pensamos. A vida naquela época era realmente tão maravilhosa quanto Gibbon acreditava? Roma no primeiro e segundo século de Guicem deve ter sido realmente uma visão incrível de se contemplar. Se pudéssemos viajar no tempo e passar um dia em Roma durante seu auge, ficaríamos completamente maravilhados. Ficaríamos fascinados pela incrível arquitetura e pelos monumentais edifícios que estavam sendo construídos em Roma naqueles dias. Templos grandiosos erguendo-se altos, nas 7 colinas, enormes colunas, e ainda maiores e mais incríveis banhos. E esses banhos eram gratuitos. Todos podiam ir lá sem ter que pagar nada. Poderia relaxar nas diferentes piscinas de água, ir à sauna, ou até mesmo levantar pesos em uma das muitas academias, mas é claro também jogar alguns jogos de tabuleiro enquanto conversava com amigos, então é claro, os jogos, corridas de carruagens no Circo Máximo, lutas de gladiadores no Anfiteatro Flaviano, ou as espetaculares caçadas de animais, e então peças de teatro no impressionante Teatro de Marcellus ou de Pompeius Magnus o tempo todo. Podia-se desfrutar de pão gratuito, porque os navios de grãos da África estavam regularmente embarcando para Roma completamente cheios, para o prazer de seus cidadãos e, claro, água fresca e limpa, trazida de longe para que ninguém jamais tivesse que ter sede, não importa se rico ou pobre, ou você também poderia visitar um dos muitos templos, um mais impressionante que o outro, e se maravilhar com as grandiosas estátuas e obras de arte de um artesanato e nível de detalhe que não acreditaríamos enquanto respiramos o aroma de incenso. Nas muitas ruas, atividade animada, muitas lojas comerciantes vendendo mercadorias de terras distantes, especiarias exóticas, materiais, tecidos e roupas. E não veríamos apenas tais cenas em Roma, mas em muitas outras cidades por todo o Império Romano. Em Arelate, Lugdunum, Alexandria, Antioquia e até mesmo na distante Londinium ou Volubilis. Em todas as cidades maiores, você poderia encontrar banhos, um anfiteatro, aquedutos, lojistas e comerciantes. Então, a princípio, podemos pensar que, de fato, esses devem ter sido os tempos mais felizes. Uma era grandiosa e dourada da humanidade. Mas como tão frequentemente, depende, claro, com o que comparamos isso. Comparamos isso com o final do Império Romano Ocidental? Então sim, certamente esses eram tempos muito melhores e mais felizes. Podemos comparar isso com o ano de 536 d.C. e a praga que se seguiu?
A resposta é bastante óbvia. Esses eram, então, tempos absolutamente muito melhores. Comparamos isso com a peste negra do século XIV. Bem, então esses devem ter sido, de fato, os tempos mais felizes da humanidade. Mas e se compararmos com os dias de hoje? Bem, então pode te surpreender se eu disser agora, mesmo como um entusiasta de Roma, que você provavelmente não gostaria de ter vivido durante a Pax Romana. Se você pudesse escolher entre aquele tempo e o nosso... Mas por quê? Eu não acabei de listar várias coisas incríveis que alguém poderia ter testemunhado nos primeiros e segundos séculos? Eu não acabei de dizer o quão absolutamente belo deve ter sido às vezes, especialmente a incrível arquitetura, arte e o modo de vida romano em geral. Sim, e ainda assim, você provavelmente não gostaria de ter vivido lá. Pax Romana deve ser considerada um termo muito relativo. Pax significando paz, na verdade. Ao examinar mais de perto, não há um único século da história romana sem guerras civis ou guerras. Em geral, contra inimigos estrangeiros no primeiro século de Sem sozinho, que é considerado estar na Pax Romana, houve 30 grandes levantes. Rebeliões, guerras, batalhas, perdas sangrentas, usurpações e outros eventos brutais relacionados à batalha, onde muitas dezenas de milhares de romanos foram brutalmente mortos. De 3D100 em A80 e 9D100 em existem 30 dessas instâncias. E mesmo nos anos mais pacíficos, que se seguiram, houve quase constante guerra. Muitos milhares de romanos morreram na conquista de Trajano contra os dacianos e persas de 101 a 106 XD, 100. E, respectivamente, em 100, em Ento e 15 Dom 100, em Sim. Os romanos foram vitoriosos, mas o preço a pagar por essas impressionantes vitórias sempre era pago em sangue romano. Então houve as revoltas judaicas de 100 em Ento e 15 a 117, e de 100 em Ento e 32 a 136 e Sim. Então houve de fato um período de 25 anos, apenas 25 anos sem derramamento de sangue. Até que, então, uma guerra persa irrompeu. Novamente em 100 em Ento e 61 de 100 em... E então, não muito tempo depois, Shati e Chalki e então os Marcomanni e Quadi invadiram o império e saquearam e devastaram muitas cidades em seu caminho. Então, mesmo na Pax Romana, tempos de paz eram absolutamente raros e o período de 25 anos sem uma grande batalha já era extraordinário e muito raro, e então, em meados dos 160, a peste antonina chegou. Se você tivesse vivido naquela época, sem o conhecimento de vírus e bactérias, as chances eram bem altas de que você morreria dessa doença, e se não morresse, pelo menos teria as piores semanas da sua vida. Ok, mas as guerras só afetam os soldados. Então, e quanto a um artesão, ou um comerciante, ou a esposa de um rico aristocrata, vivendo em Roma, isso deve ter sido bastante incrível, certo? Especialmente antes da chegada da peste antonina. Bem, sim, a peste antonina não chegou até 165, mas isso não significa que não havia surtos de doenças o tempo todo, com epidemias locais surgindo aqui e ali por todo o império. Ir aos banhos, o que imaginamos como uma atividade bela e lasciva, era na verdade muito perigoso. Não havia conhecimento sobre desinfetantes, então a água estava cheia de germes, todos os tipos de bactérias e vírus. Adoecer com algum tipo de doença era um acontecimento regular, e se você por acaso não tivesse um bom sistema imunológico, então suas chances de envelhecer eram bastante baixas. Alguém poderia simplesmente morrer de uma infecção comum, de uma ferida, ou por contrair uma doença agressiva nos banhos e coisas triviais assim. Não é de se admirar que as grandes cidades do Império Romano sempre foram, mesmo na Pax Romana, um dreno líquido de população. Mais pessoas morreram lá do que nasceram, e isso sempre permaneceu assim, até a queda do Império Romano no Oeste. Basicamente, em um pequeno período de tempo, de talvez 60 anos,
de cerca de 100 a 160 DI. 100, quando havia menos guerras e nenhuma grande pandemia. Talvez tivesse uma chance ligeiramente menor de morte aleatória, mas não se engane, a morte aleatória sempre seria uma companheira constante que poderia sempre atacar. Ter 70 anos de idade era uma idade absolutamente impressionante. Pelos padrões romanos, e era preciso muita sorte para chegar aos 70 ou mais, apenas aqueles com excelentes sistemas imunológicos conseguiriam. Por favor, considere apoiar este canal via Patreon ou associação ao YouTube, pois preciso muito da sua ajuda, para continuar este trabalho sobre a história do final do Império Romano. Sem o seu apoio, não sei por quanto tempo mais posso continuar com este canal, porque, como você pode imaginar, o algoritmo do YouTube não promove exatamente um tópico de nicho, como a história do final do Império Romano. Muito obrigado. Então sim, na Pax Romana ainda havia guerras, talvez apenas não tantas quanto nos outros séculos, e havia doenças. Mas além disso deve ter sido absolutamente incrível, não é? Bem, sim, se você não fosse um escravo. Se você não fosse um escravo, então talvez sim, especialmente se você fosse um membro da classe alta, talvez um senador, ou qualquer tipo de funcionário público rico. Durante o melhor da Pax Romana, aqueles quase 70 anos desde o reinado de Nerva até a chegada da praga antonina, como membro da classe alta com um sistema imunológico muito bom, então sim, você poderia realmente ter tido uma vida muito boa. Mas apenas alguns por cento da população tiveram tanta sorte. No entanto, se você fosse um escravo, talvez não tanto. Você basicamente não teria direitos, e seu dono de escravos poderia fazer o que quisesse com você. E claro, sendo uma mulher, era muito pouco divertido. Porque como mulher, mesmo sendo membro da classe alta, era preciso dar à luz. Isso era esperado. E dar à luz, mesmo durante a Pax Romana, era absolutamente muito pouco divertido. A probabilidade de morrer no parto é estimada em até 2 a 3%. Ninguém voaria se a chance de um acidente aéreo fosse de 3%. No entanto, essas eram as chances de morrer como uma mulher no parto. E assim, para as mulheres, era muito pouco divertido, mesmo nos dias mais felizes da raça humana da raça humana de Edward Gibbon. Mencionamos escravos antes, mas agora imagine gladiadores se você fosse de estatura forte e acontecesse de ser um dos azarados o suficiente para ser capturado em algum lugar nas fronteiras do Império, talvez um membro de alguma tribo germânica, e então você é levado a Roma. E a próxima coisa que você sabe é que você tem que lutar e ser um gladiador. Bem, então você pode imaginar que provavelmente também não se divertiria tanto em média. Claro, você poderia ser um daqueles poucos sortudos que sobreviveram, que se tornaram superestrelas, amados pelas massas e famosos, e então o próprio imperador faria de você um homem livre em algum momento, como de fato aconteceu de vez em quando. Mas isso era a exceção, não a regra. No passado, mesmo ferimentos leves poderiam ser fatais devido a infecções. Essa era a dura realidade de um mundo pré-antibióticos. Muitos gladiadores, é claro, eram profissionais treinados. Alguns até faziam isso por vontade própria, buscando fama e fortuna nas grandes arenas de Roma, mas certamente não todos eles, e muitos morreram lá completamente desnecessariamente neste espetáculo sangrento. Então agora, a lista para quem mesmo os momentos mais felizes não eram tão felizes já é surpreendentemente longa. Mulheres, escravos gladiadores, que na verdade eram na maioria escravos, então também soldados, nas legiões arriscando suas vidas pelo Império, pessoas indo aos banhos e arriscando doenças, e em geral membros das classes mais baixas, que simplesmente não podiam pagar altos padrões de saneamento e higiene, e portanto tinham que contar com os banhos públicos para qualquer forma de higiene, sendo assim muito mais propensos à exposição massiva a germes. Todas essas pessoas, que compunham a maioria das pessoas, não se divertiam tanto em média. Porém, esquecemos de outro grupo que se divertia ainda menos. Criminosos, ou aqueles que eram considerados inimigos do Estado. Eles estavam, claro, até mesmo na Era Dourada de Roma.
executados de maneira muito brutal, muitas vezes no Coliseu, executados publicamente, por exemplo, por feras selvagens ou outros métodos horríveis de execução. Então, vemos que temos que levar em conta a Era Dourada de Roma e a Pax Romana. Com um grão de sal, temos que vê-lo em contexto. Foi a Era Dourada da raça humana? Bem, comparado à peste negra do século XIV, talvez sim, ou comparado às invasões mongóis, ou comparado à praga justiniana e aos outros grandes desastres da história humana, depende com o que comparamos. Mas comparado aos nossos tempos, bem, apesar da ocasional beleza que veríamos, os magníficos templos, estátuas, arte, banhos, aquedutos, estradas e cidades em geral. Apesar disso, a vida era muito pior para o romano médio do que é hoje em dia, especialmente se compararmos com os padrões de vida nos países desenvolvidos. Certamente ainda existem, infelizmente, lugares neste planeta onde a Pax Romana pareceria agradável em comparação. Mas, em média, a maioria de nós em países desenvolvidos não gostaria de trocar a vida que temos por uma no primeiro ou segundo século. Também vimos que mesmo na Pax Romana, raramente haviam períodos sem quase constante guerra, rebeliões e doenças. Então a morte estava sempre muito próxima, mesmo na Pax Romana, e apenas um azar era suficiente para acabar com sua vida de repente e inesperadamente. Portanto, devemos ver a observação de Gibbon em contexto. Comparado a algumas eras da humanidade, ele estava certo, e até mesmo comparado a alguns lugares na Terra hoje. Mas comparado a outros, era realmente ruim, mesmo durante o auge de Roma. O contexto significa tudo. Isso é verdade para como vemos a Era de Ouro de Roma, mas é claro também para como vemos tudo na vida. E por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou através de uma associação no YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. É graças aos incríveis Patreons e membros do YouTube deste canal que posso continuar fazendo vídeos sobre o final do Império Romano. Quero agradecer imensamente a todos que apoiam este canal de alguma maneira. E se você quer aprender mais sobre como foram brutais as grandes pandemias do Império Romano, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se você quer saber mais sobre a vida no fim do Império Romano, diferia da vida na Pax Romana, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, muito obrigado e tudo de bom.